Salve, você está no Invest News, que hoje tem um entrevistado daqueles. Um dos maiores executivos do país. Ele está no comando de uma marca brasileira que ganhou o mundo. O principal produto, você possivelmente já usou no pé. A conversa é com Roberto Funari, CEO da Alpargatas, dona das Havaianas e de outras marcas importantes como Osklen e Mizuno. A empresa tem mais de 100 anos de existência, atua em cerca de 130 países e conta com mais de 18 mil colaboradores pelo mundo. Seja muito bem-vindo ao Invest News, Roberto Funari. Obrigado por aceitar o nosso convite, meu caro. Um prazer falar com você. Prazer é meu, Doni. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que seja a primeira de muitas. Com certeza. Roberto, quero começar logo pegando a sua percepção e os dados que você tem sentido aí na pele, no comando do grupo com relação a esse momento tão inédito, tão inesperado que a gente está vivendo. Vocês têm 10 fábricas no Brasil, 18 mil colaboradores no mundo, tem, portanto, uma percepção privilegiada do que acontece aqui e lá fora nessa conjuntura. Qual que tem sido o impacto da pandemia para vocês? Olha, Doni, é bacana você falar isso, né? Nós estamos vivendo uma crise humanitária, né? Acima de tudo, uma crise de saúde humanitária e sem precedentes, algo novo para todos nós, né? E essa crise tem uma série de outros impactos, e um impacto socioeconômico muito grande, né? Então, nós estamos aqui na indústria de consumo na ponta desse impacto, né? Socioeconômico, nós estamos vivenciando nas nossas operações toda essa questão de cuidar das pessoas, né? E nesse grande impacto que nós sofremos, nós estamos trabalhando muito forte para proteger esse ecossistema, né? A Alpargatas é uma empresa de 113 anos, é a empresa mais antiga listada na Bolsa de São Paulo, é uma empresa que esteve sempre muito junto com a sociedade brasileira. Tem muita coisa legal, Dona. Eu estou contando um pouquinho isso para chegar no hoje, né? Sim, sim, Mas sim. a gente foi a primeira empresa a contratar mulheres em linha de produção. A gente foi a primeira empresa a dar benefícios sociais antes da homologação da lei do trabalho. Nós somos a empresa, né, a primeira empresa a patrocinar uma Copa do Mundo 58 que foi feita pelo rádio, né? Nós somos a única patrocinadora na época pelo rádio. E a Havaianas, né, que entrou na vida do brasileiro, sendo o único calçado de todos os brasileiros, fez parte da cesta básica do brasileiro na década de 80, era leite, feijão, arroz e Havaianas, né? E aí na década de 90, né, com a democratização e com a grande inclusão, movimento de inclusão social do Brasil, a Havaianas passou a ser o calçado que todo mundo usa, né? E com isso a gente passou, a partir daí, ganhar o mundo, né? Até uma história bacana como isso aconteceu, podemos contar durante a conversa. Virou um item de acessório e hoje é a maior marca de calçados abertos do mundo, né? Então, a gente está numa posição aí que, quando começou a pandemia na China, a gente começou a ver o que estava acontecendo, entendeu rapidamente o que era essa dimensão dessa crise. E aí a gente pensou muito, Doni, como é que a gente queria ser lembrado ao sair da crise. Uhum. Então, a gente definiu logo de largada ali, final de janeiro, fevereiro, que a gente acreditava que dessa crise a gente queria ser lembrado por cuidar das pessoas, cuidar da saúde dos negócios e participar do apoio à sociedade. A gente entendeu logo que precisaria ser um esforço muito grande de todos os atores e todos os agentes da sociedade. O que a gente tem visto, Doni, é que eu gosto muito do esforço feito de toda a sociedade para combater esse vírus, né? Eu sei que a gente vê as manchetes, são tristes, a gente entende vários desafios, mas numa sociedade, principalmente no Brasil, complexa, grande, eu acho que a gente se mobilizou muito bem, se mobilizou nas nossas fábricas, que são as grandes comunidades que nós temos. Fora do Brasil, nos mobilizamos lá em Madrid, com o principal hospital de lá, estamos fazendo trabalhos nas Filipinas. Essa mobilização social do cuidar das pessoas, eu acho que é uma mudança muito grande, que a iniciativa privada, que companhias assumiram, que traz um impacto muito positivo, né? Nós somos signatários do Não Demita, nós estamos agora num momento muito bom, nós vamos falar um pouco de negócios, né? Nós estamos indo muito bem, nós estamos contratando, trabalhando com ONGs que estão apoiando desempregados do Covid, né? Então, a empresa está indo muito nessa direção. Na questão de negócio, a gente trabalha com consumo, né? Então, é muito importante para a gente, eu falo muito isso, né?
Óbvio que a gente olha os dados macroeconômicos, entende aí os movimentos, mas o que a gente tem que realmente entender é mudança de comportamento, né? O que afeta a indústria de consumo é mudança de expectativas e preferências. Então, a gente viu o ficar em casa é o grande catalisador, né? E aí a Havaianas já vinha numa ideia de fazer de Havaianas usar toda essa memória afetiva da marca, né, com praia, verão, liberdade, alegria, para novas ocasiões de uso. Ano passado a gente lançou o Havaianas Friendly para colocar no ambiente de trabalho. Friendly. Até o brasileiro que não fala inglês sabe muito bem o que é. Afinal, friendly é uma coisa que se é. E por falar em cabe aqui dizer que nós somos. Sim, porque nós somos os calçados mais friendly, mais democráticos, mas todo mundo usa do mundo. E isso acontece tanto do ponto de vista de quem usa, quanto do ponto de vista de aonde se vai. Porque hoje em dia não existe. E aí, esse ano, com ficar em casa, a gente abraçou isso daí. E a gente virou o melhor calçado para ficar em casa no mundo. Isso foi muito bacana, as pessoas adotaram isso daí, né? A gente está vendo os resultados comparado com outras marcas globais, e a gente fez muita coisa legal que trouxe, né? Trouxe essa memória afetiva, trouxe um produto fácil de usar, um produto fácil de lavar, é um preço relativamente barato, então você pode ter um par para ficar em casa, um par para sair. Então a gente conseguiu navegar muito bem. Então o que acontece? Os consumidores eles estão atrás de marcas que fazem parte da vida deles. Isso é um movimento muito forte que a gente está vendo. Precisa ter relevância na vida das pessoas, precisa trazer essa relevância. O segundo grande movimento que a gente está vendo é essa grande migração de comportamento online, né, para o digital, para as compras, para o engajamento digital. Nós somos pioneiros nas lives, nós fomos trabalhar muito nas mídias sociais. Nosso primeiro movimento durante a pandemia, já lá no final de março, nós lançamos o Empatia Gera Empatia, né? A gente começou a falar com as pessoas como marca, como humanos, né? Perguntando como é que elas estavam, como estavam se sentindo. A gente recebia os dados e trazia de volta, apoiando. Então, essa grande humanização, esse movimento da sociedade para o digital, essa relação é muito importante, está acontecendo de maneira acelerada. Do ponto de vista mais macroeconômico, o nosso setor é um setor muito afetado, né? Nós somos uma marca ícone, uma marca diferenciada, uma marca com essa conexão emocional. A maior parte do setor é muito dependente de varejo, né? E o varejo ficou fechado, né? Então, está reabrindo, está abrindo com menos fluxo, as pessoas querem a segurança. Então, é um setor que está muito afetado. A gente está se destacando porque, primeiro, a gente está em mais de 400 mil pontos de venda, né? A gente desde o início não teve 55% dos nossos canais estavam abertos, né? A gente vende muito bem em supermercados, hipermercados, farmácias, drogarias. A gente vende muito bem em lojas de conveniência e fizemos esse grande movimento para o online. Agora, Dona, você está falando com um grande otimista aqui, né? Por isso que eu trabalho com o Havaianas, né? Eu sou um grande otimista. Eu acho que vai ser um ciclo positivo. Eu acho que nós vamos conseguir sair dessa mais forte como empresa, como país e como sociedade. Somos dois otimistas, eu gosto de perfis assim. Como dizem, eu poucas vezes vi pessoas muito bem-sucedidas que são pessimistas de forma constante, né? São os otimistas que acabam fazendo as grandes conquistas e inovações, que têm a persistência necessária para criar negócios, produtos e serviços que realmente trazem uma experiência de consumo diferenciada. E eu também tenho a mesma convicção que a sua, que é nos momentos de maior dificuldade, de uma conjuntura mais adversa, que não apenas a população, mas também os negócios se fortalecem. Claro que um número grande de empreendedores e de negócios sofre, é difícil ter caixa por um tempo prolongado. Quantas empresas, quantos setores, né, tem uma sobra assim para sustentar tanto tempo de portas fechadas em alguns casos, mas os que sobrevivem saem mais eficientes, mais fortes, mais preparados para a concorrência. Então, acho que a gente está bem alinhado nesse sentido. E vocês, então, meio que aceleraram, é correta essa interpretação? Aceleraram uma estratégia da digitalização? Vocês já estavam lá presentes, já era modelo de negócios de vocês também, essa forte presença online, mas isso se acentuou mais? Vocês pisaram no acelerador nesse período? Totalmente, total.
A gente iniciou um processo de transformação digital focado, a gente tem 4 pilares estratégicos, né? Acelerar a expansão global, acelerar a expansão digital, acelerar a inovação, né? Aumentar novas tecnologias em flip-flop, nós também expandir em sandálias, nas categorias lifestyle, a gente pode falar um pouquinho disso, fizemos isso também, e toda a parte de sustentabilidade, né? Tanto social quanto ambiental. Então, esses são os nossos pilares estratégicos e o digital é um componente muito importante. A gente começou a transformação da Alpargatas no ano passado. E em setembro do ano passado, a gente fez um negócio muito bacana. Toda transformação digital de empresa tem que começar com as pessoas, né? A gente pensa muito, quando fala de transformação digital, tecnologia, né? É que, na verdade, transformação digital são as pessoas. Então, o que a gente fez foi o seguinte: em setembro, a gente colocou toda a companhia no cloud, a gente colocou o G Suite, conectamos todo mundo, nós mudamos de escritório, fomos de um prédio próprio de 14 andares para um espaço de co-work de 3 andares, que tem a cara das nossas marcas e principalmente de Havaianas. As pessoas começaram a se conectar, todo mundo de laptop, todo mundo, instituímos o home office. Então, quando aconteceu a pandemia, a gente começou vendo que o home office seria o grande passo, foi só virar a chave. Aconteceu muito natural. O que a gente fez ano passado também, nós temos uma área sensacional de canais digitais, começaram a criar experiências. A gente inaugurou as chamadas Shopper Mission Labs, as lojas de laboratório digitais, né? Com 15 tecnologias embarcadas, onde a gente conhece o consumidor. A gente fez também um grande investimento em Data Analytics, começando com uma área de Data Analytics que está sendo fundamental. A gente consegue tomar decisões dia a dia, olhando dados, olhando insights de consumidores. Então, tudo isso, a gente é uma combinação de trabalho duro, né, de tomar risco, mas de sorte. Aconteceu, a gente estava pronto. O que a gente fez foi acelerar. Então, acho que essa é a palavra certa. A gente acelerou, a gente criou, a gente colocou a organização num modo dizendo assim, gente, para acelerar é preciso arriscar, é preciso também testar coisas. A gente começou a testar e a gente tem alguns grandes projetos, até legal, vou falar aqui com você pela primeira vez. Nós vamos lançar agora, nesse mês, uma loja online, o havaianas.com, global. É a nossa global flagship, uma experiência fascinante de marca, vai ser a mesma cara para o mundo todo. Nós vamos fazer esse lançamento até o final do trimestre do ano que vem, no primeiro trimestre do ano que vem, nós vamos estar em 42 países, nós vamos ter nós fizemos uma grande parceria com alguns players tecnológicos, como a Salesforce, nós vamos ter todas as ferramentas por trás para gerenciar essa experiência. Legal. Não, eu quero entender um pouco mais disso tudo, mas eu também gosto de números. Então, nada melhor do que falar com você depois da divulgação do balanço, né? Porque antes, evidentemente, tem aquele quiet period e a gente fica sempre assim tentando fisgar alguma coisa, uma menção, uma mensagem assim, talvez que esteja discreta ali numa fala perdida, mas agora a gente não precisa disso. A parte online, os números foram muito robustos, né? Um aumento de 550%, por exemplo, nas vendas no havaianas.com, mas eu queria pegar dos outros dados, o que é que você destacaria? O que te surpreendeu positivamente e o que você acha que surpreendeu negativamente? Para você não é surpresa, claro, porque você estava do lado de trás dos números, mas fazendo um balanço, o que foi melhor que o esperado e o que foi pior que o esperado no período? Claro, ótima pergunta, né? Então, a gente cresceu em Havaianas 200%, né? Triplicou as vendas, né? O famoso 3X. A gente começou a monitorar isso desde o início. 3X, a gente divide as vendas digitais em 2 segmentos, né? O havaianas.com, que é o nosso direto, e todas as plataformas que a gente vende. Eu vou falar um pouquinho dos dois. A gente chama de B2B, né? São as plataformas marketplace. No Brasil seria Netshoes, Magazine Luiza, lá fora é a Amazon, Zalando, né? Tá ali. No nosso próprio é havaianas.com e lá na China a gente tem um havaianas.com dentro do Tmall, dentro do WeChat, né? Então esse é o direto. Tem o direto e tem o B2B. E juntando a gente triplicou. No havaianas.com foi 550%, né? Então foi um crescimento muito forte. O que a gente começou a fazer, a gente começou a fazer as lives, fazer engajamento digital que dava resposta direta no havaianas.com. Então esse foi um grande sucesso.
A gente colocou em prática uma nova metodologia de marketing chamada marketing de performance, onde você vê essas respostas diretas, você testa conteúdo, você acompanha aquilo que funciona, você aumenta e amplifica, aquilo que não está dando aquele retorno, você para de fazer. Então, a gente colocou tudo isso em prática, isso começou a criar, né, esse movimento de crescimento no Havaianas.com. A gente monitora semana a semana, Dona. Isso é uma coisa bacana também, né? O mundo digital, é óbvio que a gente reporta resultados trimestrais, né? Mas a vida nossa é semana a semana, a gente tem os dashboards e você vai alimentando esse sistema. Chamou muita atenção para a gente começou a aprender muito engajamentos, né? Então, por exemplo, a live da Marília Mendonça, que bateu todos os recordes, gerou um tráfego, uma venda incrível. Mas a live da Manu Gavassi foi muito interessante. Tudo que ela fez antes da live gerou uma venda fenomenal. E ela fez muito em cima da trad, né? Tudo isso muito autêntico, muito alinhado, né? E recentemente nós fizemos a live da Elza Soares, que foi um motivo de orgulho fenomenal para a gente, 90 anos. Recomendo todo mundo assistir no YouTube, é um negócio emocionante. E ela fez um trabalho enorme de marketing, engajamento, né? Para a gente ali era um engajamento, e é do público jovem, olha que bacana, 25, 34, foi gigantesco. A gente começou a medir nesse período Net Promoter Score, né? É o índice de satisfação das pessoas. É muito simples, né? Aquilo que a gente, fazendo qualquer compra hoje em dia online, você recebe depois uma pesquisinha, né? Com o sorrisinho. O Net Promoter Score nada mais é o sorrisinho alegre menos o sorrisinho triste, né? Você faz essa diminuição. A gente atingiu, por exemplo, na live da Elza Soares, acima de 80. Um outro Net Promoter Score que foi brilhante para a gente, nós lançamos durante o mês do Pride, junho, uma linha permanente do Pride, uma linha lifestyle, de flip-flop, de acessórios, né, de vestuário, e também colocamos uma ONG com 7% das receitas do ano. A linha Pride, além de ser um sucesso de vendas e de engajamento digital, ela conseguiu um Net Promoter Score de 84, foi o maior recorde que a gente viu, né? Então, tudo isso ajuda a gente a se alimentar. Então, isso funcionou muito bem. Ao mesmo tempo que a gente fazia no Brasil, a gente amplificava lá fora. Eu comentei muito lá fora, a gente está indo muito bem na Amazon, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. A gente investiu em logística para fazer um replenishment de produto, uma reposição de produto muito forte. Isso é uma coisa que a gente aprendeu muito rápido. Essas plataformas de B2B, elas vivem de serviço. Assim como a gente precisa de Net Promoter Score, eles também precisam. Então, eles precisam ter muita resposta rápida. A gente colocou mini centros de distribuição muito próximo deles e começou a atender a reposição muito rápido. Hoje, a Havaianas está no top da categoria nos algoritmos ali da Amazon e da Zalando e de outros players como esse. E com isso, a gente consegue criar as grandes reposições. A gente também fez um portfólio de alto giro e altas margens que ajuda. Isso ajudou muito lá fora, amplificou. Então, isso foi um aprendizado lá de fora, muito mais no B2B. Lá fora, no Havaianas.com, lembra que na Europa e Estados Unidos agora é verão, né? Está no contrário da gente. Então, o pessoal fez muita iniciativa de verão em torno disso. Como não existe o verão europeu e americano, as pessoas saem, né, para as praias. Como eles não estavam fazendo mais isso, era um verão urbano, a gente trabalhou com isso, né? Fazendo o verão urbano, a gente fez uma campanha muito legal com as garrafinhas de água. Então, a marca começou a ter essa relevância e o pessoal aderiu. De novo, é uma marca com um perfil muito fácil, né? Você comprar um par de Havaianas lá fora é um investimento muito bacana, né? O valor é relativamente baixo, ele é perfeito para o e-commerce, porque é um valor baixo com um volume pequeno e a gente pesa em torno de 40 gramas, né? E vende a 25 euros, dólar, né, numa média, né? Então, para os players de online, a gente é um produto fantástico, é um acessório de moda. A gente aprendeu tudo isso e começou a fazer. Aí você me perguntou o que realmente foi desafiador, né? Eu acho que o maior desafio que a gente encontrou, e por isso que nós estamos investindo, é que o que surpreendeu a gente é como está tendo a aderência aos serviços omnichannel, né? O coleta na loja, ou eu peço para o meu vendedor que eu já tenho naquela loja e peço para entregar em casa. Eu acho que o consumidor, e é de todas as classes sociais, estão abraçando esses serviços e estão gostando disso, né?
Eles estão realmente gostando disso. Eu acho que o caminho futuro vai ser isso. Nós vamos ter que acelerar esses serviços omnichannel, nós vamos ter que eliminar fricções, né? Então, a gente está escutando muito questão de frete, questão das embalagens de entrega. Então, tudo isso, eu acho que ainda tem muito trabalho a ser feito, mas eu estou confiante que nós vamos estar largando na frente. Uhum. E quando, sem dúvida, o online estão nadando de braçada. Como é que fica a parte física? O que vocês têm feito do ponto de vista de dois pilares, colaboradores e franqueados? Vocês mantiveram o quadro integral de colaboradores ou qual foi a estratégia? E com os franqueados que dependem em grande parte da venda ali em loco, onde mesmo nos lugares onde os shoppings foram reabertos, e eu tive a oportunidade de ir a um ou dois, o protocolo novo de consumo, né, de máscara, distanciamento, etc., implica num enorme desafio para quem é varejista. Como que vocês têm lidado com esses dois pilares? Vou começar com os franqueados, que eu acho que é muito importante para a gente, esse canal. No Brasil, a gente tem 450 lojas franqueadas. E o que a gente fez? Primeira coisa que a gente fez, como empresa, a gente protegeu o caixa e a liquidez. Foi a primeira coisa que a gente fez como empresa. E aí a gente estipulou duas prioridades. A primeira delas, a gente colocou dentro de casa 2,1 bilhões de reais. A gente fez um stress test, Doni. Na pior das hipóteses, se parasse tudo, fechasse tudo, a gente pode aguentar 36 meses com esse dinheiro, né? Porque a gente quer navegar com tranquilidade. Isso é uma empresa que tem endividamento basicamente zero e geramos caixa. Só que eu coloquei duas prioridades. A primeira delas, nós não vamos tocar nesse dinheiro. Isso é seguro. E fechamos um trimestre que a gente não tocou, pelo contrário, a gente aumentou o caixa da empresa. Segunda prioridade, eu quero proteger o nosso ecossistema. Doni, 113 anos de história. Você sabe que negócios, né, negócios centenários, eles construíram com um ecossistema, né? Então, a gente tem um ecossistema de fornecedores e parceiros estratégicos e, na ponta, os nossos franqueados, parceiros comerciais, que é único. Esse é o grande diferencial nosso, né? O Warren Buffett fala, é o moat da empresa, é o que protege a empresa. Então, a gente falou, nós vamos usar essa capacidade como um diferencial. E foi isso que fizemos. Com os franqueados especificamente, então, nenhum fornecedor quebrou, ajudamos, trouxemos estoques de segurança. Com franqueados, nós trabalhamos primeiramente a ajudá-los a se proteger, né? Então, nós estendemos os prazos, jogamos lá para frente os pagamentos que estavam para vencer, eliminamos royalties de marketing e, à medida que começou a reabertura, nós começamos a apoiá-los, né? Colocamos uma nova coleção, então ajudamos eles em relação a isso, né? E estamos coordenando junto com eles, semana a semana, vendo as vendas melhorarem. Estão melhorando muito bem, semana a semana. Fizemos atividades onde as pessoas podiam comprar, usar códigos promocionais dos franqueados. Estamos fazendo tudo isso. Estamos vendo cada dia melhorando, cada semana melhorando. Julho já está indo muito bem tudo isso. E ao fazer isso, a gente continua trabalhando com eles, dizendo, tá legal, ainda você não está bem, então vamos preparar para você sair dessa forte. E a gente quer ter uma rede de franquia que o próximo passo é abraçar o omnichannel. Então, a gente está mantendo, a gente acredita que é a galinha dos ovos de ouro e é nosso papel nesse momento, como a gente está indo bem e está uma empresa muito sólida, com fundamentos fortes, preservar esse ecossistema. Fizemos a mesma coisa lá fora. Agora, é óbvio, né, Doni? Como empresa, a gente tem também um compromisso com acionistas, com investidores. Então, teve lá fora, principalmente, empresas que quebraram. O varejo lá fora tem sofrido muito mais ainda do que no Brasil, né? Você tem as notícias dos Estados Unidos e tudo isso. Então, houve perdas aí. Mas a empresa, como manteve, agora eu vou entrar para o segundo ponto, a gente manteve a nossa cadeia de suprimentos. É uma coisa que eu tenho muito orgulho, até me emociona, Dani, porque foi um período que... Lembra que a primeira crise lá na China foi uma crise de suprimentos, que a China é a grande fábrica do mundo, não é isso? Principalmente no nosso setor, a China e a Ásia. Quando houve a questão, primeiramente, do Covid lá, quebrou a cadeia de suprimentos, né? Nós somos pouco dependentes da Ásia, 1%. Nós temos a nossa cadeia praticamente aqui no Brasil, né? São 10 fábricas, como você mencionou. Então, o que a gente começou a se planejar? Poxa, esse vai ser um diferencial.
Porque enquanto outras marcas terceirizaram e todo o resto, a gente vai ter produto a hora que essa coisa vier na retomada. Então, nosso time de operações nessas 10 fábricas no interior do Pernambuco, da Paraíba, norte de Minas Gerais, nós montamos um plano. No dia 22 de março, nós decidimos diminuímos a produção, não paramos, já tínhamos estudado todas as normas da Organização Mundial de Saúde, remodelamos as nossas fábricas, reajustamos os processos fabris, colocamos distanciamento social, álcool gel, refizemos refeitório, colocamos transporte público, triplicamos para ter distanciamento, trouxemos todas as autoridades para vir auditar a gente, ter certeza que a gente estava fazendo a coisa certa. E aí começamos a aumentar a produção paulatinamente em abril, maio aumentou, junho aumentou, e com isso a gente não teve qualquer ruptura no fornecimento. Hoje, a gente está numa posição muito importante, porque com essa reabertura, mesmo que ainda abre e fecha e começando a aumentar, todo o canal, né, tanto nosso, de lojas, quanto dos parceiros, eles estão precisando de produto. E marcas fortes são fundamentais. E a gente está numa posição muito boa para fazer isso, porque a gente cuidou das pessoas no primeiro momento, foi muito responsável da maneira que a gente estruturou as nossas fábricas e caminhamos. Por isso que em abril, quando a gente aderiu ao Não Demita, né, a gente aderiu ao Não Demita porque é a coisa certa a fazer num período como esse. Mas eu também enxergava que, como empresa, a gente precisava ter a confiança que a gente ia sair daqui mais forte. Você precisa de pessoas, né, Dona? Uma coisa importante que eu acho que as empresas têm que ter consciência, o microempresário e os grandes, é que você investe em pessoas, as pessoas aprendem o seu negócio, aprendem o processo, você não pode da noite para o dia jogar isso fora, né? Você está jogando um grande capital da empresa fora, né? É óbvio, tem empresas que estão sofrendo, é óbvio que tem empresas que estão em situações que não têm a mesma capacidade que a gente tem. Eu respeito tudo isso, mas como filosofia de negócio, a nossa filosofia é que o capital humano pode trazer muito benefício. Eu acho que os nossos resultados que você começou a comentar aí demonstram muito isso. Em julho, a gente cresceu duplo dígito, 11% como companhia. A gente entregou uma margem EBITDA de 19%. Né? Fazendo tudo isso, não demitindo, é um motivo de muito orgulho para a gente. E quando você analisa globalmente o delta de colaboradores no grupo e o delta de franqueados no grupo se manter, não houve variação? Houve variação mais significativa? Como que você diria em termos numéricos? Desculpa eu insistir nesse ponto, mas é só para entender números também, sabe? No Brasil se manteve 100%. Tá. Na Europa a gente já tinha planejado o fechamento de 7 lojas, fechamos, porque elas não davam lucro, né? E não iriam dar lucro de qualquer jeito, pré-Covid já não davam lucro. Fechamos e abrimos novas lojas. Então, vou te dar um exemplo aqui. A gente abriu uma loja na Avenida Funchal, em Madrid, a maior avenida de comércio de Madrid, né? Nós não paramos, nós inauguramos no dia 2 que Madrid voltou a abrir lojas. Né? Foi um momento até simbólico. E não só isso, nessa loja a gente já está colocando serviços omnichannel. Né? Então, na Europa, sim, a gente hoje deve ter menos 5 lojas, mas abrimos 2 novas que são maiores. Abrimos uma Shopping Mission Lab na Carnaby Street, no centro de Londres. Né? E o que a gente fez lá fora, nas outras geografias, né, principalmente na Ásia, foi estimular os nossos distribuidores a... Primeiro, a gente fez um grande movimento, deixa eu dar um passinho para trás para você entender. Isso é bacana de falar. Na Ásia, a gente pegou os nossos distribuidores e falou o seguinte, eles vendiam Havaianas no meio de outras lojas, sabe? Então, a loja chamava X, tinha várias marcas e um display de Havaianas. A gente falou, não. Agora nós queremos lojas Havaianas. Assim como você vê no Brasil as lojas Havaianas, a gente quer em todo lugar do mundo. E com isso a gente mexeu em 50% dos nossos distribuidores na Ásia. E fez só lojas Havaianas. Então, essas lojas que pertencem aos distribuidores é uma loja que a loja que você vê aqui em São Paulo, no Rio, você vai ver lá em Bali, né? Havaianas, tudo direitinho. Então a gente chegou para eles e falou, é igual, é que nem a família agora, né? A mesma família, fica mais fácil de gerenciar. Então vocês vão ter que fazer o que a gente fez. Vocês vão ter que olhar a loja que dava prejuízo antes, fecha, porque não adianta insistir.
Abre, tem oportunidade de abrir, porque o espaço físico agora está barato, vamos abrir. Dá para colocar serviços, dá para fazer o ship from store, e começamos a fazer isso com os nossos distribuidores, estamos fazendo. Então, esse foi o movimento. Eu diria que o nosso total de pontos físicos que a loja está presente, ele não se alterou, né? Hoje, nós estamos com 70% a 75% desses canais abertos. Tá? Uhum. Beto, o que é os outros 25%? Né? Você vai me perguntar. Os outros 25% são lojas que a gente vende, principalmente de calçados, em partes do Brasil e do mundo que não podem abrir, ou estão abrindo de maneira muito restrita. A gente ainda vai conviver com essa realidade, viu, Doni? É uma realidade que é fato, né? Vão ter canais que não vão sobreviver ou não vão conseguir ficar abertos. E aí ficar abertos com a mesma eficiência que tinham antes. Sim. O que acontece é que o que a gente viu em junho para crescer esses 11% é que nos outros 75%, que é o que a gente está concentrando, as vendas cresceram tanto e o online, que mais do que cobre esses 25% que a gente, infelizmente, vai deixar para trás se não vier junto. Não, esse dado é muito interessante. E tem até um comportamento analisando o que acontece na Bolsa de Valores, o que aconteceu ao longo desses últimos 2, 3, 4 meses, que é o seguinte: você vê o que parece surpreendente à primeira vista, que alguns varejistas que têm, portanto, as suas unidades parcialmente fechadas, alguns com mais força online, outros com menos, mas praticamente todos com presença forte física, tiveram as suas unidades fechadas e, ainda assim, nessa conjuntura tão atípica, tão diferente, tão desafiadora, várias empresas atingiram o máximo histórico do seu valor de mercado, né? O que é algo... Empresas de varejo, né? Você veja que coisa curiosa. E, por outro lado, outras empresas também de varejo estão patinando um pouco mais para se recuperar, até mesmo para acompanhar o Ibovespa. Eu, olhando de fora, percebo mais ou menos 2 grandes grupos. E aí eu queria ouvir a sua interpretação, como é que você enxerga isso, o que você vê daqui para frente. Por um lado, como as pessoas acabaram ficando mais em casa, em casa você fica lá olhando você olha para a parede, olha para a TV, olha para o som que você está escutando e fala, pô, essa TV talvez eu tenha que trocar por uma melhor, essa geladeira, pô, já não está me atendendo. Então, soluções ligadas a conforto, a bem-estar, móveis, eletrodomésticos e tudo mais, tiveram um resultado positivo. Por outro lado, empresas que são integralmente dedicadas a vestuário, por exemplo, roupa física, várias ainda não tiveram uma recuperação tão forte, talvez por depender mais integralmente das vendas de lojas de shopping, lojas de rua, por talvez existir alguma espécie de falta de hábito do brasileiro ainda em comprar roupas onde você precisa provar, né? E ainda talvez não seja tão adaptado à prática de devolução, desafio, que é viu? tão comum nos Estados Unidos. O que você está falando, aliás, é um grande desafio com o vestuário, é esse, né? Não poder provar. Mas vamos lá, desculpa. Então... Não, e é isso. E aí eu queria entender como é que você enxerga o futuro desse segmento nessa conjuntura e que tipo de comportamento do consumidor veio para ficar e o que vai voltar ao ponto inicial pré-coronavírus. Legal. E eu acho algumas coisas que eu acredito aqui, é a minha convicção, né? E a convicção que eu lidero essa empresa com ela. Eu acho que não tinha empresa ruim que ficou boa com o Covid. Tá? Primeiro ponto. Agora, eu acho que tem empresa boa que ficou excepcional com o Covid. Né? Então, a grande oportunidade agora como investidor é entender essa dinâmica. Né? Como é que a empresa fazia antes? Você perguntou para mim, como é que vocês estavam antes no digital? Né? Eu te dei 25 coisas que a gente estava fazendo. Então, não é que eu comecei no Covid. Né? Como é que eu estava no internacional? Eu tenho uma operação direta na China antes do Covid. Então, acho que é muito importante. Eu estou vendendo meu peixe aqui, né, sendo sincero e autêntico, mas eu acho que funciona da mesma forma que eu olho todas as empresas, né? Que eu olho os meus parceiros também assim. Eu acho que a empresa, ela podia ser boa, podia já até ser excepcional, ela vai ficar ainda melhor. Então, eu acho que como investidor, nesse momento, e é um momento, você sabe disso, você está muito mais envolvido do que eu nessa questão de investimento, é um momento que o mercado de ações é extremamente atrativo. Eu acho que eu pessoalmente acredito que é aí que nós vamos
criar riqueza, vamos criar oportunidades para investidores pequenos, menores investirem, criar aquela, né, o cofrinho para a educação do filho, o cofrinho para lá na frente ter um imóvel próprio. Eu acredito muito nisso. Eu acho que o Brasil está abrindo uma porta e vocês, né, estão fazendo um trabalho maravilhoso de educar financeiramente, porque eu acho que essa democratização, né, do mercado de renda variável e de ações de empresa é fundamental para o brasileiro e para todos, não só para quem tem grandes valores para investir, para todos, né? Você sabe disso, o investimento ele vai trazer muita coisa boa lá na frente. Eu sou muito adepto da visão de empresa boa. Empresa boa, com diferenciais claros e competitivos, lá na frente não vai ter erro. Ela vai trazer, no acúmulo de coisas certas, ela vai trazer retornos espetaculares. Foi assim que eu construí minha carreira também, em cima disso de empresas boas. Aliás, depois eu vou fazer um parênteses sobre a Alpargatas num aspecto muito importante, que eu acredito também. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, que eu acho que é o que você mencionou, legal, vamos entender essas tendências um pouco melhor. Eu acho que você, como investidor, tem que ir a fundo mesmo nessas tendências. Foi legal que você falou várias delas, porque eu não acredito muito num setor. Acho que todo setor tem winners e losers, né? Todo setor tem os ganhadores e tem os perdedores. Sua tarefa como investidor e serviços como os de vocês é ajudar as pessoas a entenderem, né, o que forma os ganhadores, que é esse grupo que você falou, e os perdedores. Então, esse é um aspecto muito importante. E, a partir disso, se diversificar. Se você montar uma carteira com vários ganhadores, você tá muito bem protegido. O terceiro elemento que eu vejo cada vez mais o investidor consciente fazer é fazer isso, entender quem são as pessoas, os líderes, por trás dessas empresas. Quais são as filosofias que eles estão adotando? Não só a parte estratégica, né? Se bem que boas empresas são aquelas que explicam a estratégia de uma maneira muito simples. O nosso negócio é muito simples, né? Mas a gente é apaixonado pelos consumidores, pelas pessoas, pelo comportamento. É isso que faz o nosso sucesso. Vai lá e entende o que eles estão falando, né? E falar da sua empresa não é só tentar vender a sua empresa. Você tem que falar com uma paixão. Você tem que ver que os executivos estão ali como donos. Eu gosto muito de empresa que os executivos são donos. Na Alpargatas, na nossa empresa, nós temos um programa de sócios. Nós somos sócios da empresa, né? E isso está na CVM, está tudo divulgado ali. As pessoas estão investidas na empresa para o longo prazo, né? As pessoas estão olhando o valor dessa empresa como delas. Elas têm a mesma cabeça dos investidores. Elas estão alinhadas com o que os investidores querem. Para mim, eu gosto de investir em empresas assim. Empresa que as pessoas têm cabeça de dono, que estão trabalhando lá, e não estão só lá para um ganho de curto prazo. Estão olhando aquilo lá no longo prazo. Porque não tem nada mais poderoso de empresa que cria, né, acumula seus lucros, né, essa regra do compounder, né, que vocês conhecem muito bem, ela é poderosíssima, né, ela cria valor. Ajuda a responder isso daí? Ajuda. Tem mais duas perguntinhas para a gente encerrar, Roberto, que é a seguinte. Acho que existe uma história muito interessante por trás do sucesso das Havaianas no mundo, né? Vocês conseguiram transformar um produto que, à primeira vista, é relativamente simples em um objeto de desejo global com uma presença impressionante no planeta inteiro e com valores que também, à primeira vista, se fala, realmente é um item de moda, é um item de desejo, né? Não é um item de baixo valor. As pessoas, de fato, veem o valor agregado, pagam por ele, né? E lá fora, muitos brasileiros vão e falam, poxa, olha só como uma marca brasileira, como um produto nacional, ocupa os principais espaços de comércio no mundo. Qual que foi, na sua percepção, o grande aprendizado, ou a grande estratégia por trás, o insight que fez este produto simples se tornar essa potência internacional? Legal. Eu vou pontuar na história da Havaianas, que é maravilhosa e dá muito orgulho como brasileiro falar disso. E é o trabalho de muita gente que veio antes do que eu, né? Que eu acho que tem que celebrar também, né? Uhum. Quando começou ali a década de 90, a democratização, a grande inclusão social, eu acho que quando lançou-se a campanha Todo Mundo Usa, foi magnífico, virou aquilo, a aceitação. A sandália, os chinelos naquela época, se a gente lembrar bem,
ela era muito associada à camada mais baixa da população, né? Um termo pejorativo que eu odeio, vou falar aqui e odeio, era a sandália de doméstico e de pedreiro. Isso era o que era falado do produto da marca lá. E virou todo mundo usa, sem alienar essa camada que tem a Havaianas como seu principal calçado. Isso foi genial. Nesse movimento, Doni, tem muita coisa de produto acontecendo. O que aconteceu? Os surfistas do Arpoador, no Rio de Janeiro, eles começaram uma rebeldia, inverter a sandália, né? Lembra a trade, que é branquinha em cima e colorida embaixo? Jogaram a cor azul, preta para cima e botaram a tira de novo. O pessoal na época olhou aqui e falou, gente, vamos lançar essa linha colorida. Aliás, estamos lançando uma grande campanha celebrando isso essa semana, tá? Sobre cores, né? E aí lançaram, e aí o todo mundo usa com esses produtos coloridos foi um grande impulso para a marca. Lá em 98, essa história bacana que eu mencionei no começo, o pessoal bolou, o Brasil indo na Copa, aquela esperança que a gente ia ganhar a Copa da França, né? E aí criou-se a Havaianas Seleção, que tinha a bandeirinha do Brasil, lembra disso? E uns filetes. Eu tenho ela aqui, eu amo essa de paixão, né? E o Brasil perdeu, né? Todos lembramos, horrível memória, encalhou aquele produto, né? Encalhou. E aí um executivo lá que cuidava da Europa falou, gente, manda o estoque aqui para a Europa, que eu vou chamar de Havaianas Brasil, e o Brasil tem toda essa parte exótica, esse espírito do brasileiro que o europeu adora. Fizemos isso, virou um sucesso, é a linha que mais vende até hoje, é a Havaianas Brasil. Abrimos a Europa, abrimos a internacionalização. Aí, na década de 2000, aconteceu um fato brilhante, né? Os artistas de Hollywood, numa entrega de Oscar, andaram no carpete vermelho de Havaianas, que esse produto tão universal e democrático, a partir daquele momento, virou um acessório de moda. Né? Olha que bacana, virou um acessório de moda, o famoso high-low da moda. Né? Quando virou um acessório de moda, o pessoal daqui lançou a Havaianas Slim para mulheres, que é aquela mais fininha, muito mais delicada do ponto de vista de design, né? Preservando o que a marca... Tudo isso preservando. Fácil lavar, fácil de secar, não pega a temperatura, né? Super confortável, é leve. E aí, mais uma explosão de crescimento. O que a gente está fazendo agora é entrando em sandálias com as rasteirinhas, é um grande sucesso. Fizemos um lançamento no universo de streetwear, eu tenho até aqui, vou fazer um jabá aqui, tá, Doni? A gente lançou com a marca de streetwear, né, que gosta dos sneakers, Mastermind Japan, lançamos com ele essa sandália, que é a Trad Zori. A Havaianas nasceu de uma sandália japonesa chamada Zori, de palha de arroz. Né? É inspirada nisso, isso aqui é palha de arroz. E a gente lançou com essa tecnologia, são 3 tipos de borracha na sola também, e com essa tira aqui de tecido super gostoso. Lançamos em parceria um collab com a Mastermind, fizemos até a flip-flop também. E a partir disso, e aqui vai lembrar, a gente recriou a tradicional azulzinha e nas outras cores, estamos lançando. E isso a gente entrou no universo streetwear, que é o segmento de lifestyle que mais cresce. Então nós vamos agora criar essa terceira grande onda de Havaianas, que é o lifestyle, mas sem perder a raiz. A gente continua alimentando sempre a raiz. O meu orgulho é usar uma trad no pé, e essa Havaianas que carrega o espírito brasileiro para todos os lugares do mundo, como você falou, a gente tem um grande desafio de manter essa universalidade, de manter esse espírito de liberdade, de alegria que é o brasileiro, e com isso fazer um produto altamente democrático, acessível a todos, né? Então a gente tem uma missão muito clara, né? E no fim do dia, essa missão é refletida no nosso propósito, é as pessoas se expressarem com liberdade. É isso que movimenta a gente, viu, Doni? Não, é uma conquista corporativa, de marca, de experiência realmente impressionante. É um case mesmo, e é muito interessante observar e ter o relato dessa linha do tempo narrada justamente por você. E é uma marca que se tornou uma campeã internacional e que tem hoje também um campeão no seu comando. Você ocupou posições de liderança antes mesmo de entrar na Alpargatas em 6 países, 4 continentes, Europa, Ásia, África, América Latina, também você teve presente aqui, né, no continente americano, claro. É um case de sucesso também como carreira, como experiência corporativa. E, para encerrar, eu queria saber
quais você acha que foram os principais aprendizados que você tirou nessa caminhada, até como inspiração para quem quer, quem sabe, trilhar um caminho similar ao seu ou inspirado no seu? Legal. Olha, primeiro, muito obrigado. Acho que palavras aí muito generosas, agradeço muito isso. Eu acho que eu sempre me pautei por alguns princípios, né? Primeiro, os valores que me trouxeram na vida, né? Os valores da minha família, né? Eu venho de uma família de classe média paulistana, com uma ética de trabalho muito forte, olhando a honestidade, o princípio de que você tem que se dedicar em tudo que faz. Isso, no fim do dia, em momentos mais difíceis da minha carreira, foi o que eu sempre usei e me centrei. Então, os seus valores são muito importantes. Nunca traia esses valores, porque você vai ter sucesso. Você vai ter que fazer escolhas duras, como eu tive que fazer às vezes, e sempre que eu fiz as escolhas em linha com os meus valores, naquilo que eu acredito, que eu me desenvolvi como ser humano, eu nunca errei. Então, essa é a primeira lição, talvez a mais fundamental de tudo isso. A segunda lição que eu sempre procurei é me colocar fora da zona de conforto, né? Eu não gosto da palavra assumir risco, me dá uma sensação de medo, de coragem, né? Não é isso. Eu me procurei sempre fazer coisas que eu tinha muita coisa a aprender, aquela sensação que você está entrando naquilo que você não conhece, para mim me faz muito bem. Eu gosto de desbravar essa cabeça de explorador. E ao fazer isso e ter essa grande oportunidade na vida de conhecer outras culturas e em outros países, eu também percebi que você só faz isso com a ajuda do outro, né? Então eu aprendi muito nessa trajetória a usar muito um sistema de apoio, pedir por ajuda, né? E ser muito humilde em fazer isso, né? Uma vez eu fiz uma frase, né, que chocou muita gente. Eu falei: eu gosto de trabalhar com quem sabe mais do que eu. Porque se você está nesse ambiente, o Covid é isso, né? Não é maravilhoso você estar numa experiência nova, com gente brilhante do seu lado e poder te ajudar. Então, saia da zona de conforto, crie essa rede de suporte e apoio e, de novo, trabalhe com os seus valores, alimente isso todo dia, você vai ter sucesso. Eu não tenho a menor dúvida. Sensacional, meu caro. Só agradecimento a você por toda essa conversa, pela disposição de conversar com a gente, de expor um pouco da percepção dos bastidores, das tomadas de decisões, das estratégias por trás desse grupo. E é uma honra para a gente aqui, eu falo em meu nome, em nome de todo o canal do Invest News, ter você fazendo parte aqui dos nossos entrevistados, do nosso quadro de entrevistas aqui. Obrigado mesmo, Roberto. Obrigado, Doni. Parabéns pelo Invest News, esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, muito importante, viu? Obrigado e conte comigo.